governo autoritário. Governos autoritários, por não ter uma característica democrática, normalmente deixam uma parcela da população descontente, né? As decisões que eles tomam por serem unilaterais, parte da população não vai concordar ou vai ser prejudicada e vai começar a gerar um descontentamento. E aí, também por conta do totalitarismo, a inaptidão da população de expor a sua revolta, ainda no sentido de descontentamento, pode começar ali a aumentar a pressão interna dentro daquela nação, que vai chegar até o ponto em que o povo vai se rebelar contra o governo porque não vai mais admitir tal tipo de comportamento por parte dos seus líderes. Então, governos autoritários precisam manter ali, normalmente, uma rédea muito curta, né, em relação à população, não permitindo, né, muitas vezes, reuniões ou algum tipo de situações em que as pessoas poderiam estar se juntando para trocar ideias, para poder pensar, né, para poder evoluir o pensamento coletivo. Então, eles tendem a inibir esse tipo de ação. E aí começa, então, normalmente de maneira escondida, nos submundos ali da população, essas reuniões, esses encontros mais espaçados, onde as pessoas vão discutindo sobre descontentamento, vão vendo que existem outros como ele que também estão descontentes, e arrumam uma maneira de formar algum tipo de exército, milícia, ou tomar alguma ação que seja para reverter essa situação, para poder depor esse tipo de governo e tentar instaurar ali um novo governo que seja mais democrático, escolhido por todos, então conseguir uma situação, uma condição de vida que seja mais favorável à grande parte da população. Então, governos totalitários tendem a gerar, em algum momento, revoltas. E eles podem ou não conseguir... Como é que fala quando você abafa a revolução, a revolta? É isso, Reprimir. abafa mesmo. Reprimir. Reprimir. Abafar Podem ou também. não conseguir reprimir até um ponto que não conseguirão mais. Tem um aspecto que eu acho que é muito importante que os governos autoritários estabelecem nisso, que é o seguinte. Se você considerar que existe uma certa inércia das pessoas em buscar o caminho menos perigoso, você sempre vai considerar que num modelo institucional as pessoas vão preferir seguir o caminho da mudança. Tipo assim, eu não estou satisfeito com o meu governo. Então, mas eu também não quero pegar em armas, porque senão eu corro risco de morrer. Então, o que eu vou fazer é esperar a próxima eleição e votar em outro governo diferente. Quando você tem um governo autoritário, quando você tem muita repressão, essa sensação ou essa percepção de que você pode ter uma mudança pacífica, correta e adequada de governo pelo caminho institucional vai se dissipando. E aí começa a entrar a sensação de impotência. Então, se você olha e fala, e você não está satisfeito com a situação, ou a situação está te causando um dano, ou a você ou a outras pessoas, ou está causando uma situação muito ruim, e você precisa que ela mude o quanto antes, você quer que ela mude o quanto antes, e você tem uma sensação de que isso não vai acontecer pela via adequada, normal, institucional, a tendência é você radicalizar. Então, sempre que você cria uma situação de impotência num grupo populacional, esse grupo tende a se radicalizar politicamente. Ele tende a achar mais adequado, ou talvez a única alternativa, o caminho que seja extremo. E um governo autoritário é 100% fonte desse tipo de coisa. Você vai olhar para um governo autoritário e falar, eu não tenho oportunidade de voto, eu não tenho oportunidade de voz, eu não tenho acesso à informação livre. Não há como isso aqui ser mudado por uma via normal, adequada, como a gente esperaria. Não dá para esperar os caras também fazerem isso, porque eles não têm nenhum motivo para fazer. Aí as pessoas tendem a se radicalizar. Os movimentos armados contra a ditadura eram derivados diretamente desse tipo de coisa. E se você tá assistindo a gente aí e tá com esse negócio assim, estão começando a blá blá blá, e ai que esquerda e direita, cara, aprenda de uma vez. Primeiro, não ser um babaca que vai na ideia dos outros. Vai pesquisar, vai ler, vai estudar. Por quê?
Porque governo ditatorial não é governo de esquerda. Governo ditatorial não é governo de direita. Governo ditatorial é aquele que toma o poder para ele e dita o que ele quer. Pode ser de direita, de esquerda, de qualquer um. Então não é uma ideologia política um governo autoritário, uma ditadura. É uma modalidade de governo, é um jeito de governar, entendeu? Então não vai nessa onda de ficar pregando aí ideologia política, nisso que a gente tá falando. Principalmente porque a gente tá falando aqui sobre RPG, sobre coisas que você pode usar na sua história. Por quê? Porque regimes totalitários acontecem desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas começaram a se organizar dentro de caverna, onde alguém virou líder. Existe um tipo de manutenção do poder. E aí você vai vendo isso na história da evolução humana. Você tem de tribos, você tem as primeiras representações religiosas, você tem os líderes que tinham o poder, aqueles que tinham a força, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram votados, aqueles que faziam alguma coisa importante, por isso coordenavam a sua sociedade. Então existem diversos tipos de governo, diversos tipos de liderança. Agora, quando um líder, um conjunto de líderes ou um grupo concentra muito poder nas suas mãos, ele pode vir como uma solução. Por exemplo, uma situação de guerra, igual o Baal falou. O governante não é suficientemente forte para agir, porque ele é inapto, ele é inexperiente, e aí tende o governo ser tomado, ou entre aspas, né, ele ser guiado pelas Forças Armadas. Quando as Forças Armadas entram e fazem isso, ou um outro grupo toma esse poder para fazer com que um problema seja sanado, como foi na ditadura militar brasileira, onde eles entraram como uma, entre aspas, contra-revolução para organizar a ordem democrática, e eles iam ficar 2 anos no poder e devolver o poder ao representante civil, aí com novas eleições. Só que quando eles têm o poder na mão, o que eles vão fazer é tentar manter esse poder o máximo que eles podem. Então, um governo autoritário tende a centralizar o poder cada vez mais. E aí começa o corte de direitos, a fiscalização absurda, a censura, e isso vai escalando. Aí começa a ignorar as leis na hora de fazer prisão, a perseguição política, e aí isso vai escalar até um ponto em que o que é feito é tão na cara que é para se autopromover, para se autorresguardar, porque o problema não existe, ou o problema já foi resolvido, ou a coisa não andou. E a gente só tá recebendo repressão. Aí a gente não pode mais fazer nossa arte, a gente não pode mais trabalhar, a gente não pode mais dar opinião, a gente não pode fazer mais nada. E tudo é voltado a esse governo, e normalmente a população se revolta contra isso. E existem diversos níveis de revolta que pode fazer com que um regime autoritário caia. Desde o que aconteceu na França com a Revolução Francesa, por exemplo, saíram quebrando tudo, quebraram gente, quebraram prédio, quebraram tudo. Pode ser igual no Brasil, com o fim da ditadura, que foi por pressão política, pressão social. Por isso que demorou tanto, porque foi aquela pressãozinha crescendo, até que chegou a hora que os caras falaram, vamos redemocratizar, né? A gente já tá aí quase 20 anos no poder e a gente tem que devolver. A gente falou que ia ficar só 2. Até que foi o Geisel, eu acho, o Ernesto Geisel, o presidente, falou assim, nós vamos redemocratizar, nem que seja na base da porrada. E aí o cara foi retornando com as representações civis, até que caiu de vez a ditadura no Brasil. Então, quando você tem um governo autoritário, você tem uma gama muito grande de possibilidades para que a população atue. O que você tem que pensar é qual é o perfil dessa população. É igual aos franceses, que lá a tarifa de ônibus aumentou 12 centavos, eles saem queimando carro na rua? Ou é igual no Brasil, que a tarifa de ônibus subiu 12 centavos, eles põem a camisa de verde e amarelo e vai pra rua fazer manifestação? Ou é igual aos Estados Unidos, que aí um país tem petróleo, a população de lá foi pra rua e eles resolveram levar a democracia pra lá? Então, escolhe o perfil e aplica na sua história.
Só uma observação. O Geisel começou a abertura, mas quem falou sobre a abertura essa frase aí, na verdade, é do Figueiredo. Figueiredo foi o último, foi o último. Ele fala assim, é para abrir mesmo o regime, quem não quiser que abra, eu prendo e arrebento. Eu prendo e arrebento, na marra, na base da porrada. Figueiredo. Muito obrigado, Marcelo. Eu era muito criança no governo Figueiredo, mas Marcelo já acompanhava a crônica política. Figueiredo foi até 1984. Já trabalhava pra Manchete nessa época. Né? Como é que é? Tupi. Não, era... Teve Excelsior. Acho que Figueiredo foi até 1984 e 85. Então, 84 teve as eleições. Isso, 84 teve as eleições, ganhou Tancredo Neves. Só que Tancredo Neves morreu antes de assumir, então assume o vice, José Sarney. E, caraca, sim, até hoje membro da Sociedade Brasileira, né, da Associação Brasileira de Letras, né, um imortal da Academia Brasileira de Letras. Por isso segue imortal. E ele é o livro dele até que é razoável. Cara, eu não sei, eu só escutei críticas negativas, mas confesso, nunca li um livro do Sarney. O que eu li foi sobre Plano Cruzado 2 e o congelamento de preços que nunca deu certo. É bom escritor, não falei que foi bom presidente. O presidente foi terrível. Podemos seguir? Bora. Antes que vocês fiquem nos criticando pela nossa idade, a idade não é nada, cara. A gente também estuda e sabe dessas coisas porque a gente pesquisa. Vai pesquisar também. Ah, nossa, só tem como saber o que você viu? Puta que pariu. Pois é, não, é um exercício legal. Por exemplo, os americanos gostam de decorar os presidentes, né? Então eles ficam decorando a maior quantidade de presidentes que eles conseguem. Você sabe quais foram os presidentes do Brasil, você que está nos assistindo? É um desafio para você. Enumera aí, nomeia a maior quantidade de presidentes que você conhece. Vamos prosseguir. E o próximo?